Shalom, queridas amigas, lindas mulheres. Você conhece uma pergunta que diz o seguinte: e agora, José? Essa pergunta faz parte de um poema de Carlos Drummond de Andrade, com o seguinte título: José. Nesse poema, ele descreve a solidão, a angústia de um homem que foi para a cidade. Ele se sente sozinho e não sabe o que fazer. Eu vou ler um trechinho dessa poesia, desse poema, que diz o seguinte: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Eu acredito que, como Carlos Drummond escreveu esse poema e colocou essa pergunta em todo o seu poema, nós também estamos perguntando: e agora, José? Diante dessa pandemia, diante das dificuldades, diante do desemprego, vem a pergunta: e agora, José? Essa mesma pergunta foi feita há muito tempo atrás, não com estas palavras. E vamos ver quando que ocorreu essa pergunta? Vamos pegar a Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 6, e os versos 24 e 25. Diz o seguinte: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Dá para imaginar? Ben-Hadad sitiou Samaria e o cerco foi por muito tempo, ao ponto de acabar a alimentação, acabar os víveres, não tinha mais nada dentro da cidade. E sabe o que aconteceu? O povo começou a comer jumento, ao ponto da cabeça, que é a parte que ninguém quer, ser vendida. Se fosse dinheiro de hoje, seria $80 a cabeça do jumento. E as fezes dos pombos também era muito cara. Mas você acha que comer cabeça de jumento e fezes de pomba é terrível? Não. Ficou mais terrível. Veja os versos 26 e 27. E vamos ler até o 30. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido estas palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Você já imaginou? Não bastasse comer cabeça de jumento, e o jumento todo também, titica de pombo, agora a situação era tão terrível que eles estavam comendo criancinhas. E 2 mães estavam em demanda. Isso faz alusão, né? Lembra-se das mulheres lá com Salomão, que levou a criança porque uma deitou em cima da outra, matou, e Salomão resolveu aquele problema. Agora aquelas mulheres estavam lá para o rei resolver o problema. Fazer um julgamento e falar: olha, então mate o seu filho e vão comer.
E o rei não pôde resolver o problema e fez rasgar as suas vestes. Que situação! Eu acredito, com certeza, pelo menos eu não vi nenhum noticiário, que alguém está matando criancinha para comer nessa pandemia. Aliás, os supermercados têm alimentos, estão abarrotados de comida. O que pode acontecer é não ter o dinheiro para comprar. Mas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acredito que nenhuma criancinha vai ser sacrificada, assada como churrasco para ser comida. Não dá para conceber hoje, na nossa sociedade, alguém, mesmo uma situação drástica, pegar uma criança, assar aquela criança, fazer um churrasco daquela criança e comer. Mas isso aconteceu aqui em Samaria. E depois foi acontecer no ano 70 depois de Cristo, quando Tito cercou Jerusalém, houve de novo essa situação de comer crianças. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que tem uma situação pior do que esta? De comer crianças, cabeça de jumento, titica de pombo? Tem. Você vai dizer, como assim? Que situação seria pior do que essa? A situação do rei. Olha, veja aqui o verso 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça do Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. A situação estava difícil. Por que estava difícil? Por causa de Eliseu, profeta, que havia já orientado, instruído, conversado, chamado a atenção do rei. E esse rei era o Jorão. Jorão, filho de Acabe. Acabe, filho de Onri, que foi o que fundou a Samaria, a capital do Reino do Norte. Olha que linhagem maravilhosa, né? Onri, Acabe, depois veio Acasias, Jorão, que era irmão dele, e filho também, né? Os dois irmãos. E diz a Bíblia que todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E Eliseu havia orientado, chamado a atenção, se arrepende. Agora ele está pondo culpa em Eliseu. E na realidade, aquela situação toda ali era por causa da idolatria e apostasia, primeiro do rei, o líder, e depois do povo. Não existe situação pior. É pior que comer crianças, quando nós afastamos de Deus. Quando nós afastamos de Deus, chegamos ao ponto de comer crianças. E foi isso que ocorreu ali em Samaria. E o rei falou, eu vou matar esse cidadão. Esse profeta, hoje, ele fica sem cabeça. E ele fala com o capitão, vem cá, vai atrás, lá em Dotã, na casa do profeta, e corta a garganta dele. Corta, tira a cabeça dele. Mas o rei não se conteve. Jorão não se conteve. O homem saiu, o capitão saiu com a turma de soldados, mas ele não se conteve. Ele falou, não, eu vou, porque eu quero ver com meus próprios olhos o capitão degolando a cabeça de Eliseu. E ele chegou logo atrás do capitão. Enquanto eles estavam chegando, estava lá Eliseu, Dotã, em sua casa, conversando com os anciãos. Quem sabe, né, fazendo ali uma conferência para ver como é que ia resolver o problema de Samaria, a fome e tudo mais. Aí Eliseu falou, ih, lá vem o homicida, vem me tirar a cabeça. E chega o capitão, já com a espada na mão, e o rei chega também, falou, agora nós vamos resolver esse problema desse Eliseu. Eu mato esse Eliseu, vê se o problema acaba. E Eliseu olha para Acabe, para o capitão, fala assim, fica aí, calma aí, fica na sua, Jorãozinho. Amanhã, mais ou menos essas mesmas horas, veja aqui o capítulo 7 e o verso 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Falou, fica tranquilo, amanhã vai ter muita comida, vai vender baratinho
trigo, vai vender baratinho a cevada. O trigo é para as pessoas, a cevada é para os animais. E para os pobres, pobre comia cevada, os ricos comiam trigo. O capitão, que já estava com a espada, já baixou a espada, pôs na bainha, ficou, epa. Falou assim, Eliseu, você está louco. Se fosse nas nossas palavras de hoje, a hora que ele respondeu para o profeta, verso 2, porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Aí o profeta respondeu, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aquele capitão tinha um ceticismo sarcástico. Ele foi sarcástico aqui. Ele era tão cético, tão incrédulo, que ele falou assim, mesmo que... Olha, veja a inconsistência desse homem. Mesmo que Deus abra as janelas, não vai cair nada de lá, não. Olha, se Deus abrir as janelas, será que não vai dos céus, não vão cair coisas de lá? É claro que vão cair. Mas ele era tão cético, tão incrédulo, que ele falou, não, é impossível. E o profeta falou, você vai ver, mas não vai participar. Sabe, queridas, esse capitão era realmente incrédulo, ele não acreditava. E eu faço uma pergunta, você acredita que Deus está cuidando de você? Que Ele é capaz de abrir janelas do céu? Você acha que Ele tem o poder de resolver o teu problema? O seu desemprego, a sua falta de dinheiro, você acredita nisso? Para aquele cidadão, ele achava que era impossível, mesmo Deus abrindo as janelas, caiu uma coisa lá de cima. A incredulidade, ela é terrível, mas terrível mesmo. Vocês lembram da história? Lá é aquele episódio lá dos 12 espias? Moisés mandou os 12 espias verificar a terra, ver, fazer uma estratégia, né? Para eles então entrarem na terra prometida. E os 12 voltaram. E mostraram os frutos, as uvas grandes, as romãs. Falaram, nossa, a terra é maravilhosa, realmente tem leite e mel. Mas, contudo, porém, todavia, tem gigantes. Nós não vamos dar conta. E haviam ali 10 pessimistas e 2 otimistas. Gente, queridas, não tem coisa pior que conviver com pessimista. E sabe de uma coisa? Sempre tem 10 pessimistas e 2 otimistas. E o pessimismo, ele é contagiante. E esses pessimistas lá do tempo, os espias, contagiaram o povo de tal forma que dizem números que eles se revoltaram, choraram, que de longe ouvia a lamentação, a murmuração do povo, e eles ficaram tão depressivos com isso que queriam até matar o líder Moisés. Aí os 2 otimistas, que sempre é a minoria, falou, não, gente, eia, subamos, a terra é boa, tem leite e mel. E Deus olhou e falou, Moisés, vem aqui, esse povo não está preparado para entrar. Esse povo não está preparado para desfrutar do leite e o mel. Se eles forem para lá nessa situação, eles vão reclamar. Então, eu vou destruir esse povo. Não, Senhor, por favor, perdoa. Intercedeu, Deus falou, tá bom. Mas eles vão ter que primeiro passar 40 anos no deserto para aprenderem, sabe o quê? Ter coragem, ter determinação, sacrifício, porque antes do leite e do mel tem que haver o deserto. E eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. Depois sim, estavam preparados para o leite e o mel. Sabe, queridas, a Ellen White, a escritora religiosa, e a Bíblia confirma que os 2 grandes pecados daquele povo naquela época que impediram eles entrarem na terra prometida foi a incredulidade e a murmuração. Eles tinham visto o mar vermelho abrir, eles tinham comido maná,
Eles tinham visto a água sair da rocha, tantos milagres. E assim mesmo, incrédulos que Deus era capaz de levá-los e fazê-los derrotar aqueles gigantes. Olha, acredito que você e eu nunca vimos o mar se abrindo. Nem comemos o maná. Mas nós vemos milagres todos os dias na nossa vida. Mas se você está passando por algum deserto, e agora nós estamos num grande deserto, uma pandemia, desemprego e tantas coisas, pode ter certeza, o leite e o mel, eles são certos. Deus sempre dá o leite e o mel. Mas antes, muitas vezes, nós temos que passar por deserto. Muito bem. Ali estava aquele incrédulo, duvidou de Deus, mas agora entra em cena 4 indivíduos. O texto bíblico é assim, rápido. Fala desses 4 leprosos. Olha aí o capítulo 7, o verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarmos, tão somente morreremos. 4 leprosos, a pior escória da sociedade. Tinham que ir andando e gritando: imundo, imundos, imundos. O povo nem chegava perto. Eles viviam sempre fora. Tinha uma comunidade, muitas vezes, deles, eles plantavam, muitas vezes não. Eles recebiam, as pessoas jogavam alimento do muro. Nem chegavam perto. E eles estavam ali: ó, gente, manda alimento para nós. E o povo falou: epa, nem um pedacinho aqui do casco do jumento tem para vocês. E eles sentaram, começaram a conversar: bem, o que nós vamos fazer? Não tem comida ali. Ficar sentado aqui, vamos morrer. E eles falaram assim: vamos, pois, vamos tomar atitude, vamos enfrentar, vamos para os sírios. Se morrermos, a gente já vai morrer mesmo? Se eles nos derem comida, opa, ganhamos o dia. E esses 4 leprosos tomaram uma decisão. Eles saíram daquela zona de conforto, deixaram aquele muro de lamentações, falou: nós vamos agora lá para os sírios. E eles levantaram. Que palavra, que frase poderosa. Vamos, pois, aqui, que é colocada aqui pelo escritor sagrado. Vamos, pois. É uma palavra poderosa. Querida mulher, como é que você está neste momento? Sentada lamentando porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Olha, há pessoas aí, por aí, mulheres e homens, que o seu salário está garantido, porque tem estabilidade no emprego. Mas mesmo assim, estão reclamando. Não aguentam mais ficar dentro de casa, não aguentam ficar com as crianças. Lá na China, quando teve aquele isolamento, aumentou de maneira extraordinária os divórcios. Isso foi até noticiado. Por quê? Porque conviver com pessoas não é fácil. Quando nós estamos no lufa-lufa, trabalhando que nem uns loucos, a gente conversa o necessário e vai levando com a barriga a vida. Mas olha que que temos que conversar, que temos que conviver, o negócio pega. Como é que você está encarando esse momento? Porque agora é um momento especial, entre aspas, que nós estamos tendo uma coisa a mais, porque o pecado é injusto. O pecado é altamente injusto. Tanto os bons como os maus sofrem. Essa é uma grande verdade. Mas também há bênçãos para os bons e para os maus. Deus tem uma bênção geral para toda a humanidade. O sol, a água, tantas coisas boas que Deus dá, o alimento que dá para todo ser humano. Mas há bênçãos especiais para aqueles que estão o quê? Sob o guarda-chuva de Deus. Se você sair desse guarda-chuva, você vai estar mais vulnerável
aos problemas, dificuldades e a maneira que vai enfrentá-los. Como é que está você? Está debaixo do guarda-chuva de Deus? Não é momento de trazermos lá de Jerusalém o muro de lamentações, colocar dentro de casa e ficar murmurando, lamentando, porque disso, porque daquilo, porque aquilo, outro. É hora de uma reflexão, de pararmos e pensar, o que eu estou fazendo com esse momento? As crises, queridas mulheres, as crises são benéficas na nossa vida. A maturidade emocional, a maturidade espiritual, ela só vem através das crises. E a história, se você pegar a história desde o começo, vai ver que invenções, conquistas, grandes conquistas dos seres humanos sempre vieram depois de grandes crises. Que são nas crises que são descobertas invenções, são descobertas maneiras melhores de vencer a vida. E não temos como escapar dos problemas. Agora, podemos sim, sob a proteção de Deus, crendo e tendo fé nele, as crises podem ser amenizadas, nós teremos mais força para enfrentá-las, nós teremos mais condições emocionais, mais resiliência para lidar com todos esses problemas. Esses 4 leprosos são maravilhosos. Eles não ficaram parados, eles foram enfrentar o inimigo. Você tem que sair e enfrentar. Agora, terminando, o que aconteceu? Eles chegaram lá no Arraial dos Sírios. Não tinha ninguém. Chegaram e falaram, mas o que aconteceu aqui? Eles tinham mais de 100 mil homens, aquele exército. E eles iam para o exército, ficavam muito tempo em campanhas, levavam tudo, ouro, comida, tinha abundância. E eles ficaram loucos. Vocês imaginaram 4 leprosos, pobres, de marré, vendo aquilo tudo. Eles foram entrando nas tendas e foram comendo, acho que até sem etiquetas. E foram comendo e pegando prata. O texto bíblico diz que eles pegavam, escondiam. Eles fizeram o pé de meia deles. Comeram, foram lá no lugar, naquele tempo eles não tinham banco, né? Eles enterravam os tesouros. Eles sentaram e falaram, oh, mas que vidão, hein? Agora sim, nós fizemos a cama para deitar. Aí um falou assim, é verdade, mas não fica legal não, hein? Olha, veja o que eles falaram aqui, ó, verso 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos, se esperarmos até a luz do amanhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E eles então, olha de novo, gente, essa palavra vamos. Eles foram enfrentar o inimigo. Agora, eles estavam com a bênção, falou, nós não podemos ficar com essa bênção para nós. Nós vamos. E eles foram, chegaram lá, o pessoal que estava lá no muro, sentinela. Tá tudo vazio lá, viu? Os sírios não estão lá. Avisa para o rei. E eles correram para avisar para o rei. Rei, tem 4 leprosos ali, dizendo que não tem nenhum sírio lá, não. Tá tudo vazio. O rei falou, nada. Ben-Hadad está querendo... Ele está em algum lugar escondidinho. Não vou acreditar. Que reizinho, né, gente? Reizinho duro de roer, viu? O profeta não tinha dito que mais ou menos aquela hora teria abundância de víveres? E já estava na hora que o profeta tinha dito. Mas esse rei não acreditava. Não acreditava. Era um coração duro. E ele mandou lá uma tropinha lá de soldados dar uma verificada. E eles andaram até uns 40 quilômetros vendo. E só foram vendo roupas, armaduras. Que eles saíram correndo. Deus mandou um barulho, acredito que foi um monte de anjos, né? Um barulho, eles pensaram que vinham os egípcios, sei lá quem, e eles se mandaram. Hora que o povo ficou sabendo que o acampamento estava cheio de tudo lá, uma boa parte do povo enlouqueceu, saíram correndo que nem uns loucos assim, ó. E o capitão, lembra do capitão que tinha falado, nem que Deus abra as janelas dos céus? Ele estava de guarda lá no portão. E o povo, já viu o povo?
louco, andando louco de fome, eles saíram correndo. Ele estava na porta, atropelaram o capitão e ele morreu pisoteado. Ele viu, ele ouviu, tem víveres, tem comida, mas ele não participou, conforme a palavra de Eliseu. Que fim trágico de um homem incrédulo. Sim, querida mulher, a incredulidade só leva à morte. Morte das esperanças, morte das expectativas. A incredulidade traz só desastre em nossa vida. Cristo mesmo falou: quem crê será salvo. Não tem como salvar-se, não tem como avançar na vida, se nós não crermos em Deus. Isso é fé. Isso é fé. A esperança em Cristo é a segurança do futuro. E a fé é a segurança do hoje. Se tem duas coisas que nós temos que ter em nossa vida, é fé, é acreditar que Deus está conosco hoje. E esperança, acreditar que Cristo vai estar sempre conosco no futuro. Querida mulher, como está a sua fé? Como está a sua esperança diante de tudo isso que está acontecendo? Crê você mesmo em Deus? Crê realmente que Deus está ao seu lado? E eu repito, e sempre que eu tiver a oportunidade eu vou repetir essa frase de Ellen White. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos da maneira que o Senhor tem nos guiado, a maneira que Ele nos tem guiado no passado. Nós não precisamos temer. Se Deus esteve conosco no passado, está conosco no presente, Ele vai continuar no futuro. Aqui nessa história, nós vemos uma cidade isolada. Aqui nós vemos uma cidade, pessoas, habitantes comendo cabeça de jumento, titica de pombo e até criancinhas. Aqui nós encontramos um profeta com a palavra firme que Deus está conosco. Aqui nós encontramos um capitão incrédulo, sarcástico. Aqui nós vemos um rei idólatra, apóstata. Aqui nós vemos 4 homens incríveis, 4 leprosos, que não se conformaram em ficar sentados esperando, ali sentados vendo a banda passar. Como diz aquela música, né? Estava à toa na vida, né? Então, veja, eles saíram. Vários personagens, várias pessoas. E você? Como se encaixa nessa história? E eu termino com a pergunta. Diante de tudo isso aqui, e agora, José? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tenha um dia muito abençoado. Um abraço.